Fala pessoal, tudo certo? Dessa vez eu estou aqui no After Effects trazendo umas dicas para vocês de como a gente pode utilizar máscaras e render elements dentro desse software. Acredito que vai ser aí de grande utilidade porque tem pouco material sobre isso aqui no YouTube e principalmente voltado para Archivist, tá? Então, sem mais delongas, eu vou estar mostrando aqui alguns processos que eu utilizo para estar fazendo isso e posso também estar deixando algumas dicas aí para o final do vídeo. Bem, se você não está muito familiarizado aqui com esse software, presta atenção aqui, tá? O que eu faço, uma das primeiras coisas que eu faço aqui, antes de começar e importar um projeto, né? Eu venho aqui nessa aba de Project, tá? Costumo dar dois cliques nessa área. E o que eu faço aqui? Eu venho aqui no meu diretório, onde eu tenho os frames para lidar, né? E fazer a pós-produção, dou um Ctrl C, e Ctrl V, tá? Aqui eu copio aqui o diretório dos meus elements e aqui eu tenho toda a minha animação, tá? Toda a minha animação com os render elements que eu utilizo para trabalhar. Bem, aqui qualquer que é o lance, eu vou estar pegando, clicando em qualquer um desses daqui e apertando em Ctrl A, tá? O Ctrl A, o que ele vai fazer? Eu vou conseguir selecionar todos os elements que eu tenho aqui. Dessa forma, o que eu preciso estar apontando aqui para o software, tá? Eu preciso dizer que eu quero importar esses elementos como múltiplas sequências, tá? Isso aqui é muito importante. Para que ele entenda que cada element que eu vou estar importando, ele vai ser uma sequência, tá? E dessa forma, ele não vai importar tudo como uma coisa só, né? E vai ficar uma única sequência estranha ali na minha composição, tá? Feito isso, eu vou clicar aqui em Import, tá? Dessa forma, ele vai estar perguntando aqui para mim se eu quero ignorar o alfa ou se eu quero multiplicar o alfa no meu na minha sequência, tá? Eu vou pedir para ele ignorar o alfa, tá? Para que ele fique com o fundo preto que eu setei lá no que a gente setou lá no render. Caso você tenha colocado algum background, ele vai aparecer o background que você setou lá no renderizador, tá? Como não setamos nenhum background aqui, deixamos preto mesmo lá no environment. Então eu vou estar apertando aqui OK e eu não vou pedir para ele multiplicar, né? Só para você entender, resumindo aqui, isso é como se você estivesse aplicando o alfa diretamente, como se ele tivesse vindo como um PNG já, tá? Então eu vou dar OK nisso daqui. E para cada element ele vai estar pedindo aqui para mim, né? Perguntando a mesma coisa. Então o que eu preciso fazer? Só apertar Enter até que eu importe todos eles, tá? Tem script para isso daqui, mas nessa aula eu não vou estar abordando sobre isso. Bem, aqui ele me dá alguns avisos dizendo que está faltando alguns frames específicos, mas isso daqui não vai ser importante para essa aula que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Eu quero mostrar aqui o seguinte. Bem, é, eu vou estar pegando aqui o build, tá? A minha sequência aqui que eu vou estar trabalhando na minha imagem. E vou estar apertando aqui com o botão direito New Comp from Selection, para que ele crie uma composição em cima dessa cena e que eu possa trabalhar em cima dela, certo? O que vai acontecer aqui, pessoal? Dentro dessa cena, eu vou ter a minha sequência aqui, né, do After, que eu consigo visualizar como é que tá a minha animação. E note também que ela está rodando aqui a 30 FPS, né? Que significa que eu tá rodando a 30 frames por segundo. A cada um segundo ele vai contar aqui 30 quadros. E minha animação, com essa inferência que eu acabei de dizer, ela tem 6 segundos de animação, né? Ou seja, isso daqui vai me dar um total de 192 quadros, tá? E tá rodando 30 quadros por segundo. Mas, Marcos, finalmente, como você faz para utilizar máscaras aqui dentro da sua cena para você tratar as coisas em específico? Eu quero tratar só a piscina aqui, eu quero tratar só a parte da madeira, só a parte aqui da fachada. Como é que eu faço isso? Bem, pessoal, tem dois jeitos que eu costumo fazer isso, tá? Tem as nossas famigeradas máscaras que são feitas lá no 3D, que elas são muito úteis para vídeo, tá? Porque elas já me dão a seleção perfeita para isso.
Então, as máscaras, como é que eu faço? Eu posso estar colocando ela dentro da minha cena, certo? E aí eu utilizo aqui uma opção, ó, chamada Set. Eu vou escrever aqui, ó, dentro da aba de Effects e Presets, tá? Se você não tem essa aba aí no teu, tu tem que puxar ela aqui, ó, Window, e você ativa ela aqui, ó, Effects e Presets, tá? Eu vou escrever aqui, ó, Set Channels, tá? Esse Set Channels, eu vou estar dando 2 cliques nele. E o que é que ele vai estar perguntando aqui? Quais são os canais que eu tenho aqui na minha imagem, né? Como eu só tenho um vermelho, o que, que eu preciso fazer? Preciso só remover aqui o vermelho. Mas caso tivesse mais canais aqui na minha cena, como por exemplo aqui eu tenho a mask da madeira e da outra materialidade aqui da casa, se eu usasse esse mesmo efeito aqui, eu teria que ir removendo os outros. Ó. Então, se eu quero só a madeira, eu tenho que em green colocar off, e aqui também eu tenho que colocar off para que ele desligue esse efeito, essa mask, tá? E aqui eu deixo só a mask que eu quero em específico, certo? Sabendo disso, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou apertar com o botão direito, colocar aqui um New Adjustment Layer e vou colocar aqui embaixo, ó, um layer de ajuste. Agora o que, que eu preciso fazer? Eu venho, coloco aqui, ó, escrevo curvas, né? Que são as curvinhas que a gente costuma utilizar no Photoshop. Quase a mesma coisa, tá? Os mesmos efeitos que você tem lá no Photoshop, normalmente aqui você também tem no After Effects. Então eu dou 2 cliques nele e o que, que eu vou fazer nessa mask que eu tenho aqui? Eu tenho um recurso aqui chamado o Track Mate, tá? O que ele está me dizendo aqui, tá? Eu preciso dizer para ele que eu quero utilizar essa mask aqui como uma máscara. E como é que eu faço isso? Eu preciso estar apontando ele aqui, ó, Track Mate, tem uma aba de Track Mate, e eu aponto a máscara aqui para o Track Mate, ó. O que é que ele vai estar fazendo? Agora, tudo que eu fizer aqui, ele vai estar pegando dentro dessa máscara. Se caso você quisesse inverter isso daqui, você pode apertar nesse botãozinho aqui do lado, ó, Track Invert. Aí ele não vai pegar a parte da madeira e vai pegar tudo que está do outro lado. Isso aqui é bem maneiro, tá? Ok, feito isso, eu posso estar desligando, deletando essa máscara aqui, porque eu acho que já deu para entender mais ou menos como é que se utiliza essas máscaras em RGB. Agora eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode utilizar masks de coloridas, né, de ID. Então vamos nessa. Então o que é que eu posso fazer aqui, ó? Vou importar o Watercolor, vou estar rodando a animação aqui, ó, apertando a barra de espaço, ó, e ele vai estar mostrando aqui para mim como é que tá a animação. Tudo certo? O que é que eu vou estar fazendo aqui, galera? Existe um efeito aqui na barra de Effects, tá? Que se chama Linear Color Key. Eu posso dar 2 cliques nesse efeito, lembrando que eu estou com a máscara aqui, ó, a minha composição selecionada. E eu posso clicar em qualquer cor dessa daqui, tá? Então o que eu gosto de fazer? Eu pego a cor, vamos supor que eu quero tratar aqui a parte da vegetação. Então eu clico, venho aqui, ó, no Key Color, tá? Key Color, e pego a cor justamente que eu quero tratar. Então, se eu quero tratar a vegetação, eu pego essa cor aqui. Agora, o que, que eu posso estar. O que, que ele vai estar me oferecendo aqui de recursos para tratar isso daqui, tá? Eu tenho a Mask Intolerance e também tenho essa matching Softness, tá? Que é o que eu mais costumo utilizar. Aqui vocês vão entender muito bem o que, que eu estou querendo dizer. Se eu mexer em qualquer parâmetro desse aqui, não vai dar para enxergar direito o que, que a gente está querendo fazer exatamente aqui. Então, o que, que eu vou propor aqui para vocês agora? Eu vou apertar com o botão direito aqui nessa área vazia no painel de camadas e vou estar colocando aqui, ó, New Solid, tá? E eu vou colocar um Solid Color branco aqui, tá? E vou dar OK. Dando OK, ele vai criar esse sólido branco e eu vou jogar esse sólido aqui, ó, para baixo, certo? O que que ele vai fazer? Agora, galera, se eu vier aqui no Watercolor,
e apagar aqui, ó, esse FX, o que que vai acontecer? O efeito ele vai desligar. E quando eu ligar esse efeito novamente, o que que vai estar aparecendo aqui por baixo é justamente aquele sólido branco que eu coloquei ali. A partir de agora vai ficar muito fácil da gente entender aqui quando eu mexer no softness, o que que ele vai estar influenciando, tá? Se eu aumentar bastante o softness, o que que vai acontecer? Ele vai estar aumentando a influência que ele vai pegar dessa máscara. E se eu diminuir, ele vai diminuir essa influência, porém a seleção ela vai piorando muito. Então, o que que eu gosto de fazer aqui, tá? Eu gosto de utilizar aqui uma curva, tá? Eu vou pegar essa curva e jogar para cá, e eu pego essa curva aqui, ó, bem aqui na parte da ponta e desço até o final. O que que ele vai fazer? Ele vai pintar de preto a minha máscara, tá? Isso seria compatível como se a gente estivesse simplesmente utilizando aqui um efeito de fio, ó. Fio, e aí a gente poderia, por exemplo, colocar isso aqui em preto, sabe? É a mesma coisa, tá? É porque eu gosto, me identifico mais fazendo desse jeito, então eu prefiro colocar aqui uma curva e descer. É como eu acabei acostumando fazer, então eu prefiro desenvolvendo dessa forma. E aqui, ó, mexendo novamente naquele efeito, dá pra gente ver muito bem, ó, o que que tá acontecendo. E aqui também eu posso mexer aqui no Match Intolerance. Aqui é como eu mais costumo fazer, tá? Então, eu gosto de deixar isso aqui no zero mesmo, e eu só mexo aqui, ó, no Softness, tá? Eu acho que, veja que no 13 ele já começa a pegar um pouco da cadeira. Então, a ideia é a gente diminuindo até pegar aqui, ó, um nota U, 8% aqui já tá bom, 7%. Gosto de utilizar a partir de 2 para a seleção não ficar tão ruim. Então, aqui eu tenho liberdade de colocar 8. Vou trabalhar com esse valor aqui mesmo. E o que, que eu posso estar fazendo aqui, galera? Eu posso estar reunindo essas duas seleções aqui, tá? E transformando elas em uma pré-composição, tá? O que, que eu preciso fazer? Seguro o Ctrl, clica em uma, depois clica em outra. Porque sem segurar o Ctrl, ele vai ficar desselecionando as outras, tá? Então, segura o Ctrl, pega as duas aqui e cria Pre-Compose, tá? Botão esquerdo. Aqui que ele vai... eu vou estar renomeando, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vegetação, sem nenhum acento, tá? Porque eu não gosto de trabalhar com acentos para evitar dar bug no projeto. Costuma acontecer, tá? Então, eu vou dar Enter. E, e aqui, ó, eu consegui reunir esses efeitos aqui dentro de uma máscara, tá? Se vocês notarem, isso daqui é um alfa, né? A gente nada mais, nada menos aqui fez um alfa, tá? E isso aqui a gente pode utilizar ao nosso favor, porque agora é só a gente repetir aquele processo anterior, que é criar um layer de ajuste, jogar esse layer de ajuste aqui para baixo do que a gente acabou desenvolvendo aqui, e utilizar aqui, ó, um TrackMate, tá? Então, vou pegar aqui, ó, TrackMate vegetação. Dessa vez, vocês vão notar uma coisa curiosa aqui, tá? Que é o seguinte, eu vou pegar a curva, dar 2 cliques e jogar para cá, só que dessa vez vocês vão ver que ela não vai estar funcionando exatamente como deveria, tá pegando toda a cena e não tá pegando só a vegetação como deveria acontecer. Por que isso, galera? Porque diferente da outra situação, a gente tinha uma seleção com transparência, tá? Aquela madeira que estava aqui, ela estava só um sólido e o restante estava transparente. Nesse caso, a gente utiliza um Alpha Mate. Como a gente está utilizando uma máscara que é preto e branco, a gente vai utilizar aqui, ó, um Luma Mate, tá? Então eu vou trocar de Alpha Mate para Luma Mate. Para isso eu só preciso apertar aqui, ó, nesse botão, ó. Então ele trocou de Alpha para Luma. O Luma Mate eu consigo utilizar uma máscara de Alpha como uma seleção dentro do After Effects. Dessa forma a gente consegue tratar os objetos aqui, como vocês podem ver, ó. Então, desse jeito, agora eu posso estar pegando as seleções aqui e de repente fazer tratamentos, ó. Então, se eu quiser dar mais contraste, né? Pegar algum elemento que eu tenha aqui, ó, como por exemplo, eu quero trabalhar aqui um reflexo só na vegetação. Então, eu pego o elemento de reflexo, coloco em screen
e utilizo um Track Mate com Luma Mate, tá? E aí eu consigo acrescentar reflexo dentro dessa animação, tá? Então, pessoal, por essa aula foi isso, né? Eu espero que a dica tenha ajudado vocês. Foi só uma explicação rápida aqui de como se desenvolver esse tipo de processo. Eu acredito que para muita gente aí seja novidade, mas isso pode acabar ajudando bastante aí no trabalho de vocês, tá? Um abraço e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aí, mandando a dúvida de vocês, tá? Valeu!